é fortalecei-vos no Senhor. Não é nos irmãos, nas virtudes dos irmãos. É bom notar os irmãos, os bons exemplos, sem dúvida, mas essa força espiritual que cada crente precisa para esse conflito com esses inimigos poderosos e perigosos. Só no Senhor tem os recursos que vão habilitar, capacitar o crente a resistir esses ataques do inimigo e manter-se firme, manter-se em pé. Seu Tomás ia falar, seu Tomás, depois o Carlos. Meu assunto talvez ia demorar, pode atender o irmão, era para esclarecer para nós algo sobre as diversas camadas de forças malignas. E talvez seja estranho para alguns irmãos que exército é este? Então, depois de atender o irmão, quem sabe pode abrir um pouco. Sim. O tamanho exército que existe na esfera dos demônios, etc. Carlos. Essa palavra fortalecei-vos, ela está no presente do imperativo. Então, nós não podemos tomar esta palavra como uma opção, mas ela vem com uma força para nós e para nos ajudar, é claro. Mas todos nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Sim. Então, sem dúvida. É um imperativo. É como uma ordem, né? Uma ordem. Sim. Então, os inimigos... Eu estava lendo um comentário que o homem destacou. Numa guerra, existe aquela unidade militar, lá no quartel-general, onde estão os generais, os comandantes, aquelas pessoas que procuram conhecer. Quanto mais informação e conhecimento eles tiverem do inimigo, quem é o inimigo, onde ele está, que armas ele usa, como ele se movimenta, quais são as estratégias dele, quanto mais informação e conhecimento eles têm do inimigo, isso ajuda a se posicionarem para enfrentar aquele inimigo na guerra. Aqui a palavra de Deus nos mostra quem são os inimigos. Versículo 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E lemos do diabo, o maligno, em versículo 16. Então, o inimigo na área espiritual, seres espirituais caídos, anjos caídos, demônios, multidões, não são poucos. Em Apocalipse 12, lemos que o diabo levou após si a terça parte das estrelas, alguns entendem a terça parte dos anjos. Um exército poderoso, seres espirituais caídos das trevas, são esses os nossos inimigos espirituais que atuam contra nós. Mas, seu Tomás, o senhor nos ajude. Eu não tenho muito o que acrescentar, porque a palavra de Deus não apresenta muito detalhe. Eu acredito que a função da palavra de Deus é apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e somente o necessário quando se trata de inimigos assim. Mas eles podem nos atingir.
podem atingir, creio eu, às vezes nossos pensamentos, invadir. Como? Eu não sei. Mas parece que podem invadir. E nós aqui temos as armas que precisamos neste combate. Sim. E armas de defesa, né? Parece. Sim. As astutas ciladas do diabo. O inimigo nos atacando, acima da nossa capacidade de entender suas estratégias. Ele é muito poderoso, comparando com nós, pecadores. A palavra de Deus mostra o inimigo atacando a mente do ser humano. Nós vemos o que ele fez com Eva. A palavra de Deus mostra o inimigo atacando o corpo do ser humano. Nós vemos o que ele fez com Jó. A palavra de Deus mostra ele atacando através da vontade do ser humano. O que ele fez com Davi, quando Davi, em soberba, mandou contar o povo, e era contra a palavra de Deus. E também a palavra de Deus mostra que o inimigo pode até usar a própria palavra de Deus de maneira errada para indiciar e incriminar o justo. Nós vemos isso no sumo sacerdote Josué, no final do Antigo Testamento, quando numa cena celestial o inimigo está acusando o sumo sacerdote. Ele está com vestes sujas, que é um quadro da nação nos seus pecados, e ele como representante. Mas nós vemos Deus entrando no assunto e dizendo ao inimigo: o Senhor te repreenda, não é esse condição tirada do fogo? Então, essas são as 4 maneiras, pode até haver mais alguma, mas que nós temos na Escritura, onde o inimigo pode nos atacar. Sim, eu anotei um pouco aqui. O perigo nós nunca sabemos de que lado o inimigo vai lançar o seu ataque. Pode vir de um lado totalmente inesperado. Quem ia dizer que da boca do apóstolo Pedro um dia iam sair palavras que vinham do diabo contra o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Pedro, que recém havia dito algo glorioso sobre o Salvador: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, pouco depois puxou o Senhor Jesus para um lado e começou a repreender ele. Não, Senhor, de modo nenhum. Não vai sofrer, não vai morrer numa cruz. Começou a repreender. Era o diabo usando a boca de um dos discípulos do Senhor. Lemos de Paulo sofrendo com aquele espinho na carne. Em 2 Coríntios ele diz: era um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Não sabemos os detalhes daquilo, mas Paulo, ele viu isso. Lemos na carta de Pedro, naquela ardente prova vindo sobre muitos crentes. Pedro diz: o diabo anda em derredor, bramando como leão. Por trás daquela provação estava o inimigo lançando o seu ataque contra os crentes. Nosso irmão já citou Jó. Por trás de todos aqueles sofrimentos de Jó, sem Jó perceber ou saber, o diabo estava lançando o seu ataque contra ele. Lemos de Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Pedro diz para Ananias: por que Satanás encheu o teu coração? Ananias deixou de usar a couraça que protege o coração, deixou o caminho aberto e o diabo encheu o coração dele e da sua mulher e terminou com a vida daqueles dois. Seu Plóio. Seu Maurício, pois não. Eu estava pensando em relação ao grande inimigo das nossas almas, e eu estava pensando acerca de Davi, quando ele enfrentou Golias. E foi dado para ele aquela armadura
De Saul? Saul. E Davi disse: ela não me serve. Eu não posso andar com isso, ele falou, né? Mas nós temos um inimigo a enfrentar e temos a armadura de Deus. Eu estou pensando o que o mundo tem usado para enfrentar o maligno, para o mundo não serve. Amuletos, sortes, mas nós temos uma armadura que está na medida certa. A de Saul não serviu para Davi, mas cada cristão tem uma armadura na medida certa. Não fica apertado e não impede os movimentos. Muito bem, isso mesmo. Eu estava pensando no mesmo assunto. Davi se recusou a usar a armadura de Saul. Mas eu acredito que Davi já havia se vestido da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Mesmo sendo jovem, ele se vestiu de verdade, justiça, salvação, preparação do evangelho da paz. O escudo da fé. E calçado dos pés. Ele já tinha se servido dessa armadura. Ele não precisava da armadura de Saul. Pois é. Seu Roberto, no cenáculo, o que nós lemos? João capítulo 13. E após o bocado, entrou nele, Judas Iscariotes, Satanás. Tomou conta do homem, completamente. Então, ele tem poder. Judas, né? Judas não era salvo, né, seu Greg? Então, Satanás estava, vamos dizer, estava em casa, no coração de Judas. Coitado, né? De Judas. Sim. Como nós havíamos pensado, nossa posição em Cristo é nos lugares celestiais, por mais que nós não estejamos, né? Como é que o Senhor nos explica esses lugares celestiais que nós temos no versículo 12? Sim. Você poderia explicar a diferença, ou se há diferença? Sim, os lugares celestiais aqui parece se destaca contraste com a terra. Então acima desse mundo, esses inimigos espirituais, eles têm acesso a essas áreas, não lá no céu, na santa habitação de Deus, não, mas Satanás e esses agentes dele, eles atuam. Nós lemos aqui nos lugares celestiais. Então, já estamos nessa esfera, nos lugares celestiais. Nós nos encontramos. E podemos afirmar isso. Porque capítulo 1 ensina. Sim. Capítulo 2 também ensina. 5 vezes nesta carta temos a referência aos celestiais. E já estudamos no capítulo 3, versículo 10, que os anjos bons estão apreciando a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Nesta mesma esfera, os demônios e até mesmo Satanás atuam e têm acesso para nos atacar. E nós fomos elevados para essa esfera, como nós vemos no capítulo 2. Mas, graças a Deus, temos recursos. Essa armadura de Deus. E precisamos nos revestir dessa armadura de Deus. Por causa dessa referência aqui no capítulo 6, isso esclarece um pouco o assunto dos lugares celestiais e para mim, eu penso sobre a esfera espiritual. A esfera das nossas bênçãos, mas também é uma esfera de conflito. É assim que eu entendo, seu James. Então, versículo 13, nós lemos: portanto, tomai toda, é importante a palavra toda, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Parece um dia específico, quando, quem sabe, de repente, o inimigo lança uma ofensiva contra um crente. Nós vimos no capítulo 5 que os dias são maus. Os dias são maus em nosso redor, mas aqui é um dia, parece especial, quando
surge um ataque do inimigo contra alguma pessoa salva? O senhor já destacou sobre a firmeza do crente nessa situação, mas é interessante notar no versículo 11, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso quer dizer antes do ataque. Versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos. Durante o ataque, o crente fica firme. E o fim do versículo 13, havendo feito tudo, ficar firmes. Depois. Antes, durante o ataque e depois. Sim. Então não é para o crente fugir do diabo? Pois é. O crente tem que resistir, tem que encarar o diabo face a face. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sim. Parece que não tem nenhuma parte para as costas aqui dessa armadura, né? Seu Roberto. Seu Orivaldo. Eu sei que nós estamos lidando aqui com uns assuntos muito práticos, né? E é uma grande realidade esse conflito. O crente com essas forças satânicas e demoníacas. E ali diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas às vezes esse confronto, esse conflito, surge com pessoas. Sim. Podem ser pessoas que não são irmãos e nem irmãs. Até que fica mais fácil a luta, sabe? Porque logo nós podemos identificar o inimigo. Mas às vezes, quando um irmão, uma irmã está distanciado de Deus, ele pode ser usado pelo inimigo. Pois é. Aí um conflito explode. E aí muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós não conseguimos identificar e lutamos contra a carne e o sangue. Pois é. E aí cria-se uma coisa muito terrível, sabe? E nós deveríamos perceber que é o inimigo. E tentar resolver aquilo nesse nível. Né? Não achando que aquela pessoa está contra nós. Ou nós estamos contra aquela pessoa. Mas nós reagimos muito mal quando isso ocorre. A maioria, pelo menos. Então. Não se dão conta desse fato. Pois é. É para a gente pensar, né? Grandes problemas surgem na vida da igreja, na vida da família, do casamento e assim por diante. Obrigado, seu Orivaldo. Vale a pena pensar nisso. Eu gostaria de dizer uma coisa também. No versículo 10, quando o seu Gerson falou, se fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É bom sabermos que na hora do conflito nós não temos só força e poder. Nós temos uma pessoa do nosso lado. Né? E isso dá-nos muita confiança, fortalecimento, realmente sabendo. Não é só uma força e um poder, é uma pessoa real que está do nosso lado na hora do conflito. Sim. Quando Paulo estava no tribunal de Nero, em Roma, abandonado por seus amigos, ele diz, mas o Senhor fortaleceu-me. Ele podia ver, o Senhor estava com ele. Seu Maurício. Seu Cláudio, eu queria só pensar naquilo que o senhor falou agora há pouco, que essa armadura, ela dava proteção para nós enfrentarmos o inimigo, não fugirmos dele. De frente? De frente. Talvez o apóstolo Paulo, ele teria visto os soldados, os guardas, porque ele descreve a armadura do soldado romano.
Mas a aproximação que o soldado tinha do preso era sempre de frente. Então ele aborda a armadura, parece que daquilo que ele via pela frente. Mas a armadura dos romanos, ela tinha uma proteção atrás, nas costas. De maneira que aquela proteção, na época da guerra, ajudava que o companheiro que vinha atrás pudesse identificar o seu companheiro que ia à frente. Ela reluzia e ela tinha essa proteção para evitar possíveis danos involuntários do escudo ou da espada do companheiro que vinha atrás. Então, talvez antes deles seguirem para a batalha, eles iriam dizer um para os outros: cuidado com as minhas costas. E eu acho que é pelas costas que muitas vezes nós somos feridos ou ferimos os nossos irmãos. Muito bem, seu Maurício. Seu Roberto, eu estou olhando para o caso de Jó. Interessante, duas coisas. Satanás tinha permissão de Deus, porém limites. Interessante, eu estou vendo aqui em capítulo 2. Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então Deus sabe até onde nós podemos aguentar. Ainda bem, né, seu Greg? Se não fosse uma restrição divina, né? Mas vamos olhar a partir do versículo 14 as partes que formam essa armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A verdade, podemos pensar em toda a verdade, a verdade de Deus, e podemos pensar também na verdade no sentido prático do cristão. Nós vemos de João, ele diz: não tenho maior prazer do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, a verdade que nós cremos, que nós recebemos, o amor da verdade, a verdade que nós cremos, e também eu sugiro a verdade prática, no andar, porque se o inimigo nos encontra um ponto fraco na vida do cristão, quando nós lemos ontem de deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Mas o que os irmãos nos dizem? E a couraça da justiça. A couraça é aquela parte que protege o peito. É a palavra grega tórax, da onde vem o termo que nós entendemos, a região torácica, aqui onde estão os órgãos vitais, coração, pulmões, fígado. Então, essa couraça da justiça. Também podemos pensar a justiça, a justificação que temos em Cristo, somos justificados pela fé nele, e também, quem sabe, junto, no sentido prático, andando. Nós lemos, Pedro escreveu, da morte do Salvador, levou em seu corpo nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Mas vamos ouvir os nossos irmãos. Seu Tomás pegou o microfone. Um homem reto, justo, correto, realmente ele tem peso e força contra o inimigo. O crente que facilita, admite o pecado em alguma área, ele é enfraquecido. Ali é o ponto fraco, né? Sim, mas o homem reto, ele tem muita força em Deus contra o inimigo. Eu entendo assim também esse versículo. Já que nós temos a palavra de Deus, ali no versículo 17, eu estou pensando que a verdade, no versículo 14, seria honestidade.
transparência. Sim. E justiça e retidão. Nesse sentido prático. Sim. Isso eu acho importante. E versículo 15, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O crente ocupado com o evangelho. Me lembrei de Davi. Davi não saiu com o exército um dia na sua vida. Ele não calçou os pés e ele caiu naquele dia. Ficou dormindo em casa e nós sabemos o desfecho triste que aquele dia trouxe para Davi. E o senhor concorda que, pensando, por exemplo, um jovem crente numa fábrica, no colégio, na faculdade, aquele crente que tem o desejo de falar da sua salvação, de apresentar o Evangelho aos seus colegas, tendo a oportunidade de falar do seu Salvador, aquilo vai servir de proteção no seu testemunho. Porque na hora da tentação, no mínimo, aquele crente vai pensar, mas depois de falar da minha salvação, depois de apresentar o meu Salvador, como é que eu faria isso? Então, o fato que já falou, apresentou o Evangelho, está pronto para apresentar, enfim, se torna uma proteção. Sim, Muito bem, Sr. James. Estamos sentindo a necessidade de estarmos preparados para toda boa obra. Em 1 Pedro, capítulo 13, 15, lemos: E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Então, eu estou pensando na preparação do Evangelho da Paz. Um crente preparado para dar testemunho. Um crente preparado, abrindo uma porta para pregar o Evangelho. Isso é muito bom. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo era grande, parece quase do tamanho de uma porta, que o soldado podia ficar em pé atrás dele, totalmente protegido. Então, aqui lemos de dardos inflamados, eram flechas com fogo na ponta. Então imagine uma flecha vindo de longe e atingindo a pessoa com fogo, aquele fogo começando a queimar. Então o inimigo muitas vezes lança, Sr. Tomás mencionou antes, pode ser pensamentos, dúvidas, procurando abalar o crente na sua fé, lançando dúvidas, uma dúvida, um pensamento do maligno atingindo o crente, aquilo pode se tornar um fogo que queima. Será que Pedro, por um tempinho, deixou de lado esse escudo e ele ficou fragilizado, chorou, mas devido à intercessão do seu Senhor, ele lançou mão do escudo. Orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele lançou mão do escudo de novo. Quando te converteres, fortalecei os teus irmãos. Então, eu acho que, devido à intercessão do Senhor Jesus, ele lançou mão firme do escudo da fé. Um bom exemplo. E eu acho que cuidou muito. Daí para frente. Seu Roberto, versículo 11, nós lemos as astutas ciladas do diabo. E ele muda o nome aqui.
os dardos inflamados do maligno. Mas é. Por que muda o nome? Tem como nos ajudar? O maligno, aquele que a sua obra é má. Né? O diabo é acusador, caluniador, mas é o mesmo indivíduo. E depois 17, versículo, lemos: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete protege a cabeça, a área dos pensamentos. Então, o capacete da salvação. Que bom quando o crente está desfrutando a alegria da sua salvação, apreciando sempre a graça de Deus que nos salvou, apreciando o Salvador, a pessoa dele, a obra dele. A cabeça do crente sempre cheia com esse assunto precioso da salvação. Isso nos protege, é um capacete. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, parece que a ideia é uma palavra apropriada para a hora do ataque. Quem sabe a lembrança de um versículo. O Senhor Jesus Cristo mostrou isso na tentação lá no deserto. Satanás lançou as suas sugestões. O Salvador citou um versículo da Bíblia. Então, a palavra que o Espírito pode dar naquela hora. Mas como é que nós vamos receber uma palavra do Espírito? Precisamos ler a palavra de Deus, encher a nossa mente, o nosso coração, cada dia com a boa palavra de Deus. Aí o Espírito Santo tem como usar a porção que ele vai achar melhor para nos trazer a lembrança, e aquela palavra, quem sabe, como a gente diz, vai salvar a pátria. Portanto, o senhor falou trazer a lembrança, porque é exatamente aí que ele se manifesta na hora da necessidade. Se o crente não lê, não medita na palavra, pode ficar em falta na hora que mais precisa, né? Seu James falou de ficar firme antes, na hora da batalha, e depois. Mas versículo 18, orando em todo o tempo, antes, na hora e depois também. Aqui temos a oração. Oração no sentido geral, súplica, um pedido específico. Quantas vezes o crente ele tem aquele problema bem declarado, então ele ora, menciona aquele seu problema, uma súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, porque todos têm necessidade, todos têm as suas lutas. Podemos orar por nós e devemos orar pelos outros. E o apóstolo diz também, e por mim, o grande apóstolo Paulo sempre apreciava as orações dos santos por ele. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.